Fala galera da Química Pura e Aplicada, bom dia! Hoje 21 de julho, tempo enferruscado aqui em Videira, temperatura de aproximadamente 14 graus Celsius, época de pandemia, então um conselho: fique em casa, se cuide, cuide de seus familiares, protegendo a si mesmo você estará protegendo a outras pessoas. Então, em época de pandemia, o trabalho à distância, o ensino à distância, ele tem que continuar. Então vamos para a química de hoje, que a gente vai estar trabalhando as funções oxigenadas. Na tela aí para vocês. Então eu tenho as funções oxigenadas. As funções oxigenadas, elas têm como característica particular a presença do elemento oxigênio. O próprio nome já diz, oxigênio. Então toda função, todo composto que tiver uma função oxigenada, ele vai ter que ter necessariamente, junto com o carbono, os hidrogênios e tudo mais, o elemento oxigênio. Nessa representação espacial que tem na tela aqui para vocês no PowerPoint, o elemento oxigênio está representado pela cor vermelha. Então toda essa esfera vermelha aqui é o elemento oxigênio. Lembrando que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Para que você descubra quantas ligações o elemento oxigênio faz, então basta tu diminuir a teoria do octeto. Então 8 menos 6, 2. Então o oxigênio vai fazer 2 ligações. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, então 8 menos 4, o carbono faz, a gente já viu isso, mas só para relembrar, faz 4 ligações. Então as esferas vermelhas aqui são o oxigênio, as cinzas aqui é o elemento carbono, e essas menorzinhas aqui em branco é o elemento hidrogênio. Vejam bem então, carbono, uma ligação ele está fazendo com outro carbono e mais 3 hidrogênios, então formam 4 ligações. Esse carbono central aqui, ele faz dupla ligação com o oxigênio. Lembra que eu falei que o oxigênio faz dupla ligação? Então isso daqui é só uma representação, mas tu tem que saber que sempre para estabilizar o oxigênio vai fazer 2 ligações. E o átomo central aqui, então, o carbono tem 1, 2 mais 2, 4, o oxigênio 2 ligações, fecha 8. Esse oxigênio aqui tem, esse carbono aqui tem 1 ligação, mais as 3 ligações que faz o hidrogênio, fecham as 8 ligações. Então, nesse caso aqui, nesse composto, nessa molécula aqui que eu mostrei para vocês, isso daqui é um álcool. Como que eu sei que é um álcool? A gente já vai trabalhar por função, tá? Só para vocês já irem tendo uma ideia. Essa outra função aqui que tem carbono, oxigênio e volta a ter carbono novamente, é um éter, tá? Ou seja, esse oxigênio faz uma função de heteroátomo no meio das cadeias de carbono, então por isso é chamado de éter. Então, como dito, as funções orgânicas então oxigenadas possuem, obviamente, o elemento carbono em sua composição. São elas aqui, a gente não vai trabalhar todas elas hoje para não ficar muito extenso. Eu tenho o álcool, o fenol, o ácido carboxílico, aldeído, cetona, sal orgânico, o éster, anidrido de ácido e o éter, que a gente viu o exemplo ali agora. Então, dentro dessas funções orgânicas, a característica principal, sendo função oxigenada, tem função oxigenada e tem função nitrogenadas. Então, dentro das funções oxigenadas, a característica principal é que o composto orgânico apresenta o elemento oxigênio, não esquecendo que o oxigênio faz 2 ligações. Então, funções oxigenadas, vamos para a teoria. São funções orgânicas que possuem em sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio, como dito anteriormente. Alguns exemplos aqui, eu tenho fórmulas espaciais representadas por esferas e a sua cor. Cada esfera com a sua cor indica determinado elemento. Então, no caso, como eu falei antes ali, o cinza é o carbono, o vermelho é o oxigênio, o branco é o hidrogênio. Eu tenho aqui nesse composto, aqui nessa representação, um álcool. O nome desse álcool é o quê? Etanol. Etanol 1, 2, et, ligação simples entre os carbonos, o intermediário é ano,
E a terminação dos álcoois, ou do álcool, é -ol. Então, para que eu tenha um álcool, eu tenho que ter ligado a um carbono um OH. Ó, hidrogênio e oxigênio. OH, que a gente chama também de oxidrila ou hidroxila, né? Que vem a ser a mesma coisa, ou seja, um composto OH ligado a um carbono. Então, quando isso acontece, eu tenho um álcool. Um ácido carboxílico, vejam bem outra representação aqui, ó. Carbono, carbono, 2, né? Lembram? 2 é et. Relembrando então, 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Para ser um ácido carboxílico, esse composto aqui, ou esse carbono, ele vai ter que estar ligado a um oxigênio, ou seja, que vai ter que ter uma dupla O, né? Lembram que todo carbono faz duas ligações? Então, dupla O e OH. Então, aqui uma simples ligação, aqui uma dupla ligação. Por que aqui é simples e aqui é dupla? Porque o oxigênio faz duas ligações para estabilizar. Então, nesse caso, ele tem que ter duas ligações e aqui ele vai ter que ter uma. Por quê? Porque já tem outra aqui ligada com o hidrogênio. Então, quando eu tenho C, dupla O, CH, eu tenho um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico, ele tem diferentes nomenclaturas. Ele pode ser um ácido etanóico, né, metanóico, propanóico e assim por diante, butanóico, pentanóico, hexanóico e assim por diante. O que eu tenho aqui nessa representação é o nome comercial do ácido et. Ó, todo ácido termina em óico, então 1, 2, et, só ligação simples entre os carbonos, an, et, an. Terminação dos ácidos carboxílicos, que são substâncias que têm dupla O, C, OH, é óico, então ácido etanóico. O nome comercial desse composto aqui é ácido acético, né? Onde que eu encontro ácido acético? No vinagre, né? Todo mundo, ou boa parte da população, sabe que o ácido acético está no vinagre, que o sal é NaCl, que a água é H2O. E assim por diante. Eu tenho outros compostos aqui, propanona, aqui eu tenho um aldeído, né, que vai diferenciar alguma coisinha do ácido carboxílico, porque ele não vai ter a presença do segundo oxigênio. Eu tenho aqui uma propanona, que é um carbono, né, um oxigênio ligado a um carbono secundário, né? Então aqui seria uma dupla ligação, seria uma propanona. Dentro das cetonas eu tenho propanona, butanona, pentanona, hexanona, assim por diante. E aqui eu tenho um éter, né? Que nem eu falei para vocês, né? Um elemento oxigênio, né? Entre cadeias de carbono eu tenho um éter, nesse caso o éter etílico. Então a gente vai estar vendo essas funções uma por uma. Aqui, primeira função então que a gente vai estar aprofundando aqui em relação à nomenclatura é o álcool. Os álcools ou os alcoóis, né, mais português mais aprimorado, eles apresentam o grupo hidroxila ou oxidrila, né? Tem um contrassenso nesse sentido, mas o nome mais popular é hidroxila. Então o que seria essa hidroxila? É um OH, como eu falei anteriormente para vocês, é um OH ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É aquele carbono que apresenta apenas ligações simples. Então, sempre que tu tiver lá um OH ligado num carbono com ligação simples com outros carbonos, tu tem um álcool. Tá? A nomenclatura do álcool. Como que é a nomenclatura do álcool? É o nome do grupo ligado a hidroxila mais ol. Então, nos hidrocarbonetos que vocês viram, a terminação era O. Butano, propano, pentano. Nos alcoóis ou no álcool, a terminação é ol. Então o que vai acontecer? Em vez de tu colocar lá butano, se tu tiver um OH ligado em algum carbono, tu vai usar butanol. Se tu tinha pentano, né, tu vai usar pentanol quando ele for um álcool. Alguns exemplos aqui para vocês, tá? Estrutura. Então eu tenho aqui um álcool, porque ele tem um OH ligado a um carbono que só tem ligação simples, ou seja, um carbono saturado. 2 carbonos, então lembrem, et, né?
Só ligação simples entre os carbonos an, terminação do álcool é ol. Então, et, an, terminação ol, etanol. Tá ok? Então, esse é o nome sistemático, esse é o nome científico mesmo que a gente usa, e esse aqui seria o nome semi-sistemático, mais usado comercialmente ou algo do tipo assim. Tá? E um nome assim do nosso dia a dia, onde a gente pode encontrar o álcool etílico, né, que é o álcool etanol, em vinhos, álcool do vinho, né, também popularmente é conhecido. Um outro exemplo aqui, ó, 1 carbono, 2 carbono, 3 carbonos. Em cada carbono eu tenho uma hidroxila ligado, ou seja, eu tenho um prop, 1, 2, 3 prop. As ligações entre os carbonos são simples, então eu tenho an, o triol. Então, por que eu vou usar triol? Porque eu tenho 1, 2, 3 hidroxila. Então, triol, propanotriol. O nome semi-sistemático é glicerol, né? E o nome trivial aí do dia a dia é conhecido como glicerina, né? Se usa muito sabão de glicerina comercialmente ou popularmente conhecido, tá? Seria esse composto ali com 3 átomos de carbono e 3 hidroxilas ligado a esse composto, tá? Fenol, né? Uma outra função oxigenada. Então, os fenóis apresentam o grupo, vejam bem, apresentam o mesmo grupo hidroxila. Lembram lá do álcool recém a gente viu? Né? Olha bem, hidroxila no álcool e hidroxila no fenol. A hidroxila no álcool é ligada a um carbono saturada. A hidroxila no fenol é ligado a um carbono aromático, ou seja, tem que ter esse composto aqui formando um anel aromático que estará ligado a um OH, tá? Então, quando isso acontecer, eu tenho um fenol. O nome sistemático, 4-etilbenzenol. Então, ou P, que é de para-etilbenzenol. Então, olha bem, a função está aqui. 1, 2, 3, 4. O que eu tenho aqui? Carbono, carbono. Então, CH2, CH3, eu tenho um etil. Por isso, então, no carbono 4, eu tenho um etilbenzenol, que é o nome desse composto aqui relacionado com o fenol. Próxima função, ácido carboxílico. Os ácidos carboxílicos apresentam o grupo carbonila. Esse grupo aqui, ó, carbonila, que é um C ligado por uma dupla O, ligado a um oxigênio por uma ligação dupla, mas no mesmo carbono eu tenho um OH. Quando aparecer isso aqui, ó, COOH, eu tenho um ácido carboxílico. A nomenclatura dos ácidos carboxílicos são ácido mais a descrição da cadeia carbônica mais oico, ou seja, ácido, né? Então sempre que eu for me referir a um composto ácido que tenha essa função, essa carbonila, eu vou colocar o ácido na frente. Então, ácido mais a descrição da cadeia. Então, descrição da cadeia, se tem um carbono na cadeia, met, se tem 2, et, se tem 3, prop, assim por diante. Se a ligação entre os carbonos, aqui só tem um carbono, mas se a ligação entre os carbonos é simples, eu vou usar um intermediário aqui como an. E a terminação dos ácidos carboxílicos é oico. Então, como eu tenho aqui, ó, um carbono, dupla O e OH, eu sei que é uma carbonila do ácido carboxílico. Então, como fica a nomenclatura? Um carbono é met, então eu coloco o ácido na frente, met, né, as ligações, não tem ligações entre carbono e carbono, lembra que eu uso an, né, e se as ligações forem simples entre outros carbonos quando aparecer, eu uso an do mesmo jeito. E a terminação dos ácidos carboxílicos é oico. Então, o nome desse composto aqui é ácido metanoico.
ou conhecido aí um nome trivial como ácido fórmico. Vamos supor então que nesse composto aqui eu tenha 2 carbonos, em vez do hidrogênio aqui eu tenha outro carbono. Como que eu usaria a nomenclatura desse ácido então? 2 carbono é et, entre os carbonos teria ligação simples, eu usaria -an, né? E como os ácidos carboxílicos têm terminação -oico, então o nome desse composto, né, simulado por mim agora aqui, seria ácido etanóico. Pessoal, último então de hoje, função aldeído. Os aldeídos apresentam o grupo carbonila. Lembram que ali no ácido, vamos voltar ali, no ácido carboxílico, eu tenho um C, uma dupla O e um OH. No aldeído, eu tenho um C, uma dupla O e um H. Então, no aldeído, eu não tenho aquele oxigênio ali na parte de baixo. Na verdade, a molécula ela é tridimensional, não tem lado. Mas na representação, geralmente o hidrogênio vai aparecer aqui na parte de baixo. E quando for ácido carboxílico, também ele vai aparecer aqui na parte de baixo ligado ao hidrogênio. Então, os aldeídos apresentam esse grupo carbonila, C-O-H, ligado a um átomo de hidrogênio. Então, C-O, hidrogênio. A descrição da cadeia carbônica mais AL. Então, a nomenclatura é a descrição da cadeia mais AL. Então, ele pode ser butanal, pentanal, hextanal, né? Pode ter alguma ramificação, etil, butanal, propil, assim vai por diante, tá? Então, assim, a sua fórmula estrutural, nesse caso aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 e 5. Então, pente, né? Pente, 5 é pente. Só ligações simples entre os carbonos AN. A terminação dos aldeídos, né, é AL. Então, o nome desse composto aqui é pentanal, tá? Também conhecido como aldeído valérico. O aldeído valérico está presente no óleo de eucalipto, muito usado em inalações. Então, quando você tem uma gripezinha, coisa do tipo assim, tá com o nariz trancado, resfriado e coisa e tal, né, tu usa esse aldeído valérico. Pessoal, então, por hoje o que a gente tinha para trabalhar era esses compostos, né? Na próxima aula a gente vai estar trazendo mais funções orgânicas, né? Não esqueça, você que está aí precisando do conhecimento de química, aproveite, entre no canal, dá um like para nós lá, se inscreva no canal, né? Que a gente vai continuar fazendo aulas aqui infinitamente, né? E aprimorando sempre o conhecimento em química, que é fundamental, principalmente para o ensino médio, que quer, né, passar de ano, obviamente, né, vencer essa etapa da vida, ou ainda se preparar para um Enem, vestibular ou coisa do tipo. Beleza? Até mais, partiu!